seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Let's Make Sense. Hoje a gente trouxe aqui todo o nosso time maravilhoso da Sense para falar sobre controladoria. A gente fica falando muito entre a gente, né, contando para vocês um pouco, mas nada melhor do que os nossos experts para falar sobre controladoria e o que eles encontram aí no dia a dia com os clientes e como que nós resolvemos, né, as buchas. Na verdade é pegar um pouco dos bastidores, até porque a gente já conversa bastante entre a gente e eu sempre falei, bom, um dia a gente podia gravar isso, né? Então, hoje temos aqui o pessoal da controladoria, à minha esquerda aqui, que é o pessoal hoje do core business da empresa. Tem também o pessoal do sistema, o Lucas Freire. Temos o nosso pupilo aqui, o Robin ou o Batman, sei lá. Depende do assunto. Depende do assunto, ele é o Robin, hora ele é o Batman, hora ele é o Robin. Mas é um gênio. Temos a parte aqui de capitais, onde envolve valuation, envolve M&A. E a parte também de core bancários e fundos. Tudo isso envolve dentro daquela rampa nossa de controladoria, onde a gente entende em que situação o cliente se encontra e como que ele pode estar melhorando a sua performance, a sua alavancagem. E por mais que a gente paga de gatão, às vezes eu e a Marina aqui falando com vocês, mas na verdade muitas dessas dores, quem vê é esse time aqui. É esse time quem resolve, é esse time quem fortalece o nome Sense todos os dias. Então nada mais justo do que eles estarem aqui e contar um pouco para vocês. Vou começar com o Lucas, está comigo desde o começo, Lucas Minuti, porque aqui a gente contrata também por nome, tem outro Lucas. E eu queria que o Lucas explicasse assim um pouco sobre quais são as principais dificuldades, ou não, né? Quais são os principais motivos no qual uma empresa, um empresário busca a Sense no seu ponto de vista. E a gente não combinou nada, que fique bem claro. Falei, só senta aí, que já já a gente vai trazer uma Heineken e a gente vai bater um papo. E aí, pessoal, tudo bom? Então, na minha humilde opinião, né, na minha visão, o que eu acho que o pessoal busca, né, quando eles vêm até a gente é realmente visão da empresa deles, né? Saber se eles estão seguindo no caminho correto e confiança, né? Confiança na tomada, nas decisões, né, que a gente vai tomar junto com eles, né? A gente vai orientar eles também em algumas tomadas de decisão. Então, eles também vêm buscando ali um apoio de confiança, né? E nas suas próximas ações. E muita dessa confiança, né, que a gente também transmite para o cara, né, é mediante aos resultados, né? É mediante a visão que a gente traz do resultado financeiro da empresa. E através de um demonstrativo de fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, balanço, etc., precificação, enfim, planejamento orçamentário, fica muito mais fácil o cara saber o ambiente que ele está hoje, né, e saber o que ele pode fazer para melhorar. E aí a gente traça também, né, um planejamento orçamentário com ele para ver como que ele vai realizar isso. E aí ele seguir, né? E aí tem que fazer, realmente tem que realizar tudo isso que a gente está construindo com ele. Só que aí fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil você saber para onde você quer ir e como você vai, né? Do que você só ir, né? Tipo, é basicamente essa dor, né? Que eles buscam, né? Que eles vêm para cá, né? Essa dificuldade, né? De ter essa visão ampla. E eu acredito que, além dos indicadores financeiros, é isso também que a gente fornece para eles, né? Essa visão e essa confiança aí nas tomadas de decisão. Mas isso envolve experiência, né? Total. Você concorda, né? Concordo. Assim, na verdade, assim, a maior parte dos clientes, normalmente, quando vejam, mas é para resolver problemas. Resolver os problemas deles. Eles estão sentindo diversos problemas da empresa, problemas de falta de visão na parte financeira, às vezes problemas dos processos que eles têm internos, às vezes problemas de gestão de pessoas. E às vezes nem cabe ao próprio controle, à própria controladoria, só que nós temos um trabalho tão customizável e tão incrível com nossos clientes, de entrar junto com eles, de entender o empreendedor, de entender aquele cara que formulou aquele CNPJ e falar assim, cara, olha o que você está visando. O cara está vindo só de problemas, não só na parte financeira, mas às vezes até problemas pessoais
que destroem totalmente a mente do empreendedor, porque o foco dele é fazer negócio, o foco dele às vezes é vender, o foco dele às vezes é criar produto. E por a maior parte deles, por falta de visão da empresa, está completamente disturpado isso. Então, nosso maior objetivo é trazer leveza, não só na parte financeira, mas leveza nele próprio. Então, assim, esse é o nosso objetivo, é trazer grandiosa leveza na vida e nas empresas que nós atuamos. É isso aí. Quando eu crescer, eu quero ser igual você, André. Não temos mais nada que dizer neste podcast, foi de tudo. Amor, uma vez a gente até criou o logo da empresa com base nessa leveza. Eu lembro que você fez um coach, mas o que você entrega? Puxa, entrega indicadores. Mas o que você entrega com indicadores? Conhecimento. Mas o que conhecimento gera? Pô, uma gestão mais eficiente. Mas o que uma gestão eficiente leva? Daí eu falei, ele toma decisões mais assertivas, ele fica menos na ansiedade, logo ele fica mais leve. Daí nasceu o nosso logo. E daí veio o Dr. Juliano Pimentel aqui. E na visão dele, tá? Não estou falando que está certo ou está errado, e ele contestou um pouco sobre leveza. Principalmente pelo âmbito do empresário ser, por natureza, um cara diferente. Ansioso. E aí? O que você acha? Porque hoje, assim, não que a gente está vivendo uma mentira, a gente vende uma leveza, a gente entrega uma leveza, mas não necessariamente todos ficam leves. Isso que é um fato. E daí você fala, até onde vai a nossa parte, a minha, a do pessoal da controladoria, o Filipinho também, dos bastidores, aonde está a nossa parcela e aonde está a parcela do cliente? Isso é uma questão que a gente, no comecinho, né, amor? O Danilo ficava muito preocupado sempre com o cliente, não dormia à noite, ele pegava para ele as dores. E aí muita terapia. Terapia com a esposa, né? E aí eu conversei bastante com ele, né? A gente vai até certo ponto, porque eu não posso fazer nada por você. Mesma coisa, você vai no médico, o médico te prescreve o remédio. É até aí que ele vai. E você vai comprar o remédio, vai tomar o remédio nas horas certas, na quantidade certa, aí é com você. E é isso que a gente faz, né? A gente entrega as ferramentas, entrega um conhecimento, mas é a postura de adulto do cliente de colocar em prática e se empoderar daquilo. Então, quando a gente tem essa questão que a gente fala da leveza, é uma parte, né? Como eu sempre falo, assim, a vida é multifacetada, a gente tem muitas faces, muitos outros papéis na vida. Então, aqui a gente te garante que a gente está fazendo o nosso melhor, mas aí é com você. Né? A gente entrega a possibilidade. Exato, né? a possibilidade. Ele proporciona. Exatamente. E também, né, essa leveza que a gente entrega é muito focada na área financeira também, né? Naquela parte financeira. Uma empresa não só se resume à parte financeira, né? Como a gente falou, a gente entra na empresa, o André falou aqui, é muito verdade, a gente entra na empresa e muitas vezes na hora que a gente está fazendo um planejamento estratégico orçamentário com o cara, o grande problema dele é a equipe dele, que tipo, não está motivada, que não está não sei o que não está não sei o que lá. E por mais que a gente vá trazer leveza para ele em toda aquela visão que a gente traz, né? Aquele planejamento e tudo mais, mas ele vai ter um peso danado com a equipe dele, ou com o marketing dele, ou com a venda dele. Então, tipo assim, realmente impossível levar a empresa, é muito difícil você levar leveza para a empresa inteira, porque a gente sempre vai estar com um caos em algum lugar, né? Tipo, nossa vida é resolver problemas, né? Tipo, cada vez a gente vai elevando o nível desses problemas, né? E vai aparecendo pode outros. chamar até de outras coisas, problemas, né? Porque a palavra problema, nossa, dói um pouco. Mas, em tese, ele é um degrau, né? Ele é um degrau. Hoje, boa parte do conhecimento, boa parte da evolução se dá a um desafio. Então, o problema, na verdade, não pode se chamar de um desafio. A ciência nasceu de desafio. Eu acho que todo o crescimento de uma pessoa, uma família, uma empresa, nasce de um desafio. E daí, tem uma coisa que aconteceu recentemente aqui com um cliente nessa porta aqui. E eu falei para ele, para de ver sua empresa com dor, porque queira ou não, graças à sua empresa que você criou seus filhos, que você está aqui hoje, que você é tudo mais. Então tenha conhecimento de tudo que ela te proveu, né? Tudo que ela te permitiu ter e ser e conquistar, para que você tenha o sentimento de gratidão.
Quando a gente tem um sentimento de gratidão, por exemplo, por uma esposa maravilhosa como essa, você trata bem. Você trata da melhor maneira possível. Uma empresa é a mesma coisa. Se você tem a gratidão pela sua empresa, você vai tratar ela da melhor maneira possível. Agora, quando você tem birra com a sua empresa, você acorda e fala, vou ter que lidar com aqueles colaboradores. Vou ter que lidar com as finanças. Você tem birra com aquilo. E daí, automaticamente, você acha que você vai tratar aquilo como? Então, isso é um negócio que os números conseguem mostrar ali para muitos empresários. Ele fala, minha empresa não dá dinheiro. Cara, você não dá dinheiro, como que você tem uma escola desse tamanho? Como que você tem um galpão desse tamanho? Por que você chegou aqui de um carro zero? Então, veio da onde? Né? Tipo, não, ela dá. Talvez para você dinheiro está em liquidez, está em caixa. A gente já falou isso em N podcasts aqui. Mas tudo nasce de uma base, que é a base de dados, no qual eu gostaria de perguntar principalmente os dois mais novos no time aqui, que é o Rafa e a Mari, que eles hoje, eles que cuidam da grande base dos clientes de todos os tipos, desde uma construtora, desde uma empresa que vende produtos no mercado de vestuário, independente, a base chega para eles. E daí, se essa parte não está muito bem feita, tanto eu quanto o Lucas, André, e eu acho que muito menos valuation, nada é possível fazer. Então, eu falo que a gente tem que tomar cuidado em cada linha, de cada lançamento de cada cliente. E ali a gente vê muita coisa no qual a gente não gostaria de ver. Né? Por que a gente não gostaria de ver? A gente não gostaria de ver contas pessoais misturadas. A gente não gostaria de ver contas muito mais vinculadas ao ego do empresário. Né? Então você vê ele lá sustentando ter, sei lá, certas regalias no qual a empresa dele não pode ter, não tem resultado para ter aquilo. E daí eu queria que vocês que entraram, são os mais novos aqui no time, dissessem o que vocês estão achando das bases que vocês estão pegando, quais que vocês acreditam ser os maiores dilemas, principalmente na base de um cliente. É cultural, o processo dele é porque ele tem dentro do time dele uma contratação de uma pessoa de, não me leve a mal, mas R$ 1.200, porque ele quer pagar barato e daí a pessoa lança tudo errado. Ou sistemas, né? Ele quer economizar nisso, ele troca lá uma máquina de 3,5 milhões da empresa, mas ele quer continuar no Excel, por exemplo. Então, tem certas coisas que daí eu não sei até onde. Cada cliente é uma história. E eu falo que a digital dele é o que vocês pegam, sabia? Não é o que a gente pega. A gente já pega os dados mastigados, a gente já pega o dashboard, a gente já monta uma trilha de especificação. Mas vocês pegam realmente a digital e cada um tem um. Vocês nunca vão pegar uma base igual. Nunca. Por mais que vocês fiquem aqui nos próximos 10, 15, 20 anos. Cada base vai ser diferente, cada lançamento, cada nome vai ser um. É um negócio maluco. Pode falar, Mário ou Rafa, fica à vontade. Vai lá, Rafa. Quem achou que a Mariana ia começar? Eu acredito que a base de dados hoje ela é a parte mais minuciosa inicial a se fazer. Com a experiência recente, né? Já pegando algumas bases de dados bem peculiares. E eu acho que a maior dor que eu senti, dor não, né? A maior sensibilidade da base de dados é a cultura. Quando você vai pedir os dados, eu preciso do conta receber. Onde eu acho? Onde fica? Então, assim, é o processo e estrutura financeira interna. Então, o processo, eu preciso melhorar o meu processo financeiro. Tem hoje empresas que acreditam que empresários têm uma vida saudável, mas quando você estrutura aqueles dados, você percebe que a saúde ela é diferente em cada empresário. Então, igual você falou, uns acham que é na liquidez, outros, enfim, mas eu acredito que seja a cultura e o processo financeiro. Muitos não sabem, acredito que não sabem, não foram ensinados, né, a
ter um processo do contas a receber, ter um processo do contas a pagar. Então, esse processo faz parte da missão, da visão e dos valores, quando você, por isso que é crença, eu acredito, é quando você sente essa dor, entender o processo financeiro, porque nós não olhamos outros departamentos, RH, marketing, enfim, comercial, nós olhamos o financeiro, e dentro do financeiro... Eu lembro a primeira vez que eu vi um cartão de crédito de 450 mil mês. 400 mil mês. Eu olhei e falei, como que eu vou lançar isso? Acho que era eu e Lucas na época, no começo. Eu peguei uns negócios assim que você olha e você fala, puxa, não tô entendendo isso. Hoje a gente, graças a Deus, a gente tem clientes muito maiores que a gente vê um avião lá no meio, entendeu? E daí você fala, de onde que tá aparecendo isso daqui? Mas que é esse carro aqui? Não, é um carro que eu encomendei, mas tem gado no meio de empresa de logística. Daí você fala, mas o que tem a ver esse gado aqui? Não, aproveitei e recebi em gado, coloquei os gados aqui. Eu falei, então você vê de tudo, sabe? Você vê de tudo. E daí que você vê que a base ali tá zoada. Sim, igual você vê jardinagem da casa particular. Você vê bastante coisa. O que você tem visto aí bacana, Rafa? Não, só um comentário. É muito legal de trabalhar na base, fazer toda essa auditoria que a gente faz aqui na Sense, né? Eu, com 2 meses aqui, ouvi muito essa pergunta, né? Um posicionamento dos empresários, assim, eu trabalho, eu tenho empresa há 10, 20 anos, faturo aqui X por mês e não vejo dinheiro. Pergunta clássica, né? Onde está meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? Onde está meu dinheiro? Cadê o dinheiro? Eu acho que vai virar produto isso aqui na ciência. Onde está meu dinheiro? Cadê o dinheiro? Descubra onde está seu dinheiro. Exatamente. Pronto, tá aí um novo modo de... Então é muito legal, é muito satisfatório responder essa pergunta, cara. É muito legal. E nem sempre a resposta mais legal, né? Não. É legal responder, mas ele não gosta de ouvir. E a maioria das vezes não é por maldade, eu não estou julgando ninguém. É por, assim, ele nem desconfia que o dinheiro dele tá se bobear na roupa dele, tá no jeito como ele se comporta na vida pessoal, tá em máquinas, equipamento, estoque. O Lucas terminou uma controladoria esse ano, numa fábrica que tinha quantos milhões de estoque? 13 milhões de estoque. Daí o tiozinho lá, gente boa pra caramba, pergunta, cara, onde que foi parar a minha grana do caixa? Tem 13 milhões de estoque. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O ano inteiro perguntando cadê o dinheiro, o projeto inteiro perguntando cadê o dinheiro. A empresa dobra de faturamento do ano para o outro, consequentemente aumenta o fluxo de caixa necessário, capital de giro ali necessário para rodar a operação. Tem que comprar mais estoque, porque o processo logístico dele de compra de matéria-prima era um absurdo, 180 dias para chegar a mercadoria, enfim, era bem complicado. E cadê o dinheiro? O dinheiro tá aqui, cara. Comprou 5 milhões em máquina, 13 milhões em estoque, você quer ter dinheiro aonde? E tem 9 no caixa ainda, E tem uma galera que daí esse é difícil explicar. Até pra gente, assim, eu vivo esse mundo desde quando eu me formei na PUC, que eu entendi bem isso. Uma parte da sua grana tá na marca. Tá no que a Mari, que tá aqui, o pessoal da Libele faz. Tá na marca. Você gasta. Talvez você não vê ele em espécie, porque ele é algo intangível. Então, você fazer o nome Sense, graças a Deus, hoje a gente consegue estar palestrando pelo Brasil todo, está frequentando um mercado muito legal. E aí, você olha isso, necessariamente você consegue ver ele no estoque? Não. Você consegue ver ele no balanço patrimonial? Nem sempre. Então, daí que entra a galera de valuation. Porque a marca tem poder. A marca tem muito poder. Então, nesse momento que eu vejo que para isso precisa de um conhecimento base, e por isso que a gente inseriu esse ano de 2022 na controladoria um módulo bônus, que é o quê? Entender o que é o valor de uma marca, o valor de uma empresa. Então, a gente dá uma aula bônus disso, justamente para que a gente saiba explicar para ele que parte da grana dele, ele gastou lá 150 pau no Mastermind, e daí ele virou mentor lá, e daí ele é o Paquito lá trampando e bacana, ele é conceituado,
Talvez aquilo não trouxe um faturamento no curto prazo que pagou aqueles 150 mil. Mas ele fez uma marca muito bacana, que aquilo vai se perpetuar ao longo de muitos anos, se ele conseguir sempre estar enriquecendo aquilo, o marketing dele, a publicidade dele, ele só aumenta isso. E o valor da empresa aumenta. Porque, só lembrando aqui, quanto vale uma empresa? A capacidade que ela tem de gerar retorno financeiro futuro. Então, o que mais do que a própria imagem, a própria marca da empresa que poderia gerar retorno futuro? Então, isso é fantástico. E isso não é tão fácil, não é tão trivial. Com base nisso, eu queria aproveitar e perguntar agora, entrando um pouco em capitais, o que você vê hoje no mercado? Quais são as empresas que mais te surpreenderam? Segmentos que deu valor muito alto em empresas grandes. Só para relembrar, o Giovanni, ele lidera o time ali de valuation junto com a Débora. O Lucas e eu, a gente também faz parte dessa equipe, mas a gente é mais front, backstage ali, o pessoal quem faz tudo acontecer mesmo. Tudo aqueles laudos lindos que todo mundo vê. Então esses dois aí que capricham e fazem com muito carinho. Por sinal, parabéns. A gente é muito elogiado em todo quanto é canto, desde personalidades bilionárias, que você conhece, sabe de quem estou falando, até a empresa pequenininha ali, que ele não sabia que a empresa dele valia tanto, e na hora que ele viu o laudo de avaliação, ele falou, sério, minha empresa é tudo isso? Ou essa é a visão de um investidor. Então isso é muito legal. E daí tem coisas que a gente jura que vai dar um valorzão e dá um valorzinho, tem coisas que a gente jura que vai dar um valorzinho e dá um puta de um valorzão. O que você tem visto aí, com base em todos os laudos que você tem feito e tudo mais? O que tem surpreendido bastante é tudo que está envolvido no meio digital, né? Que é praticamente uma coisa que escala muito, né? Então, você consegue medir toda a projeção de faturamento ou receita e todo o potencial que a empresa tem no futuro, trazer isso para o valor dela, o valor de mercado hoje, mas é muito mais escalável quando ela é digital e tem essa facilidade ali, está mais relacionado com ganhar o mercado nesse meio digital. Então, ele fica meio que surpreendendo por essa facilidade. Mas também é um mercado de maior risco, né? Também. Realmente, o onde a gente tem que olhar. O escalável tem maior valor, mas também tem maior risco. Sim. Como que você mede esses riscos? O risco a gente mede pela taxa, né, a WACC, que a gente consegue, através do prêmio dela, ali, de todo o capital da empresa, a gente vai balizando ali o risco, né? Avaliando a empresa, o risco que ela traz para o investidor também. E se é um susto para a gente e para os empresários quando você apresenta, quantos por cento olha e fala assim, nossa, que legal, e quantos se chocam? Alguns têm noção, são poucos, mas alguns têm noção do valor, né, que ela consegue gerar, mas eu acho que uns 80, quase 90% ali já se chocam com a realidade, né, do valor. Daí cabe lá eu, Lucas, você, entra todo mundo para explicar, porque queira ou não, são muitas variáveis. Muitas variáveis. Tem gente que fala que a loja dela, tipo de varejo, vai conseguir vender, sei lá, 1 milhão de sapatos por mês, sendo que não tem 1 milhão no bairro de pessoas lá. Se o bairro inteiro não tem pessoas lá. Então, e até o ambiente que a empresa está inserida, o ambiente dela, operacional ali, se ela tem capacidade efetiva de produzir aquilo, se vai ter que investir, quanto vai ter de investimento para conseguir produzir isso, e quanto que esse investimento vai aumentar da capacidade produtiva. Então, isso é muito volátil, né? Tipo assim, você conseguir fazer uma premissa muito, muito bem estruturadinha ali, né? Então, acho que esse é um grande diferencial nosso aqui. E é por isso que, como o Danilo falou, a gente vem recebendo muitos elogios. Um segmento que eu fiquei muito surpreso ultimamente, são várias empresas que passaram por aqui, é o de transporte, né? A gente tem feito avaliação e sempre com um valor bem positivo pelo setor também, né? Pela capacidade que o setor tem de gerar. Mesmo empresa que não projeta crescer mais do que ela já tem crescendo, vem crescendo ultimamente,
ela apresenta um valor significativo que a gente ficou surpreso na hora de chegar na avaliação final. O transporte, a logística, principalmente no Brasil, ela aumenta quando a economia aumenta. Então, ela crescendo ou não, ela aumenta. Em compensação, tem gente que tem empresas maravilhosas, mas ela está no mercado que ela pode se esforçar no máximo que der, que não vai dar. Hoje mesmo esteve um cliente aqui de manhã, que eu bati um papo, ele é da parte de TI. Ele ainda instala computador, instala software, faz aquelas coisas que antigamente era muito valorizado. Hoje em dia ele mesmo veio e falou assim, não quero mais esse tipo de empresa, ele está mudando, ele está pivotando o segmento dele e nos procurou para ajudar nisso. Por quê? Porque é um segmento que, por mais que é legal, é bacana pra caramba, tecnologia todo mundo tem, mas está ultrapassado. Hoje você já pega o computador, você entra online com o cara da Apple lá nos Estados Unidos, o cara entra no computador da Marina, de lá ele conserta sem ele precisar vir aqui. Então, tem segmento que você pode ser o melhor no seu segmento, mas se o seu segmento está caindo, você vai cair. E tem o contrário também. Várias startups que vieram aqui, no começo a gente tinha muita startup. E eu acreditava no potencial de uma startup crescer. Não que eu não acredite nisso, até porque eu sou investidor anjo em startup na Bossa, do João Kepler. Mas a gente tem a nossa própria, né, Freire? E a gente vê que não é fácil. Por mais que é digital, por mais que tenha um potencial de eu colocar o SenseBoard no mundo inteiro, é lindo falar isso. Eu só vou depender de Amazon lá no servidor e suporte. Um pouquinho. O resto, em tese, é fácil. É só vender. Esse só vender dá um trabalho. Por quê? Porque existem sempre muitos no mercado fazendo coisas parecidas ou que podem até inibir o seu setor. Se hoje, por exemplo, eu falo isso de contabilidade. Se hoje um sistema conseguir, a ponto de entrar com você e te mostrar a sua parte contábil, as contabilidades estão ferradas, porque o nosso sistema já entrega balancete, já entrega um monte de indicadores, uma série de coisas que quase sai na tela ali uma mãozinha e fala, esse mês você se ferrou e esse mês foi bom para ti. O nosso já quase faz isso, imagine daqui 5, 6 anos como que vai estar a evolução dos algoritmos. Então tem segmento que vai cair, não tem o que fazer, tem segmento que vai sumir e tem segmento que vai crescer muito. Débora, hoje você já foi da controladoria, né? Você mudou, foi para... que você... Antes você via as empresas, você é a única que pode falar isso, e por isso que eu estou perguntando para ti. Quando a gente olha a empresa de uma maneira contábil e financeira, é uma coisa. E daí você olha a empresa, ela está bem quando tem o quê? Um EBITDA bacana, quando tem fluxo legal e quando tem um PL, um patrimônio líquido bacana. Mas no mundo de capitais e valuation, como que é isso? A questão do valuation, ele vai um pouco além da saúde financeira atual, né? Porque o valuation ele não é o que a empresa é hoje, né? A gente não avalia o valor da empresa pelo que ela é hoje, só pelo que ela é hoje, né? Mas sim pelo que ela é capaz de gerar, né, a partir do futuro. Então, se a pessoa tem uma projeção bacana de crescimento e faz toda uma estruturação para chegar lá, então dá para chegar a um valor legal aí da empresa. Né? Bacana. Isso, assim, uma vez chegaram em mim e falaram assim, empresa endividada, quebrada, tem valor? Falei, pô, tem muito. Tem gente que paga bem, instituições financeiras, eu e o Alberto tivemos numa recentemente em São Paulo. Eles gostam de comprar empresas endividadas. Por quê? Então, se tem um público até para esse tipo de empresa, como que você pode justificar que essa empresa não é boa, não é saudável? Para alguém é. Então é um outro mundo. É como se eu colocasse uma linha aqui no meio. A galera de capitais, ela pensa de uma outra maneira e a galera de controladoria pensa de outra. Lá se junta, lá se une tudo, mas tem visões diferentes disso, né? Puxando o Freire aqui para a roda, tá todo paquito, bonitão aqui. O Freire, ele estudou Customer Success, né? Falei certo? Antes eu falava Counter-Strike, né?
Tô brincando. CS, né? A área de CS. Na área de CS. E o que eu acho muito legal, e eu fui numa palestra muito bacana há pouco tempo atrás, a Marina estava comigo. Hoje em dia, o valor de uma empresa está muito atrelado a ela ter clientes e se manter nela e ter uma comunidade em volta dela, mais do que propriamente o EBITDA. Ela é muito mais atrativa para investidores se ela tem uma comunidade em volta dela do que propriamente resultados financeiros. Olha que louco, agora eu estou falando no mundo de capitais, controladoria, tampa os ouvidos, porque vocês continuam batendo nos números lá, tá? Mas o único formado aqui em Customer Success que é trabalhar isso, é trabalhar a comunidade, é criar e manter o cliente ali dentro, é o Freire. Puxa o microfone aí, rapaz. E eu queria que você, com sua experiência aí, dissesse pra gente o que você tem visto que mais tem dado certo no mercado de criar ecossistema, e porque hoje você que cuida do nosso SenseBoard, e a gente está fazendo todo um programa, todo um planejamento bem bacana para ele. E o que você vê isso e qual é a correlação disso com controladoria e valuation, por exemplo? Já que você entende os dois, eu sei que você entende. Sim. Assim, sendo bem sincero, é uma pergunta extremamente boa e muito específica, tem um nicho muito abrangente. É tão louco dizer isso que a pandemia ela veio para transformar o mercado de uma maneira geral, né? Essa pegada de community, de comunidade que as empresas têm trazido, veio principalmente por conta da pandemia, né? Hoje eu assisti diversas palestras de diversos profissionais que atuam tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Esse senso de comunidade, independente se o cliente é B2B, B2C, indiferente qual seja, é um quesito de pertencimento. Hoje a gente quer pertencer a algo, a gente quer fazer parte de uma roda, a gente quer fazer parte de um grupo. E a pandemia deixou isso muito mais aparente, muito mais forte. Por isso que esse âmbito de community, de comunidade, cresceu muito dentro das empresas. E como que isso interliga com a parte financeira? Eu estava até comentando com você esses dias atrás, existe um indicador que pouquíssimas pessoas conhecem, que é o ROX, é o Return of Experience, né? É um retorno de toda a experiência que o cliente passa em todos os setores da empresa. Fantástico isso, hein? E é incrível. E hoje o que as pessoas no quesito financeiro mais conhecem é ROI, ROE, ROA. E hoje a gente traz uma outra vertente por conta que o quê? Independente do cliente, se ele é empresa, se ele é cliente final, qual tipo de cliente ele é, o sucesso dele é o sucesso da empresa. Porque se eu faço um trabalho muito bom para você, você vai e indica para o Lucas, que indica para o André, que indica para a Mari, que indica para o Rafa, e eu crio um ecossistema. Fantástico. E todos eles vão se sentir pertencendo a essa comunidade, onde eles vão falar, tipo, pô, Dan, o Lucas vai chegar em você e falar assim, pô, Dan, eu cheguei ali, nutri meu SenseBoard, tinha um indicador que eu nunca tive na minha vida. Aí você fala, pô, sério, mas como que você fez isso? E vocês trocam uma informação dessa comunidade, sem que eu precise vir e te ensinar isso de uma maneira técnica. Sim. Você consegue fazer isso num bate-papo. Então, hoje é muito comum você ver amigos, um pessoal se reunindo, tomando uma cerveja, abrindo uma Heineken e conversando sobre as experiências que eles têm em outros locais. O Lucas falando de ele foi em uma alfaiataria, que ele gostou do atendimento, ele vai lá e indica outra pessoa. Tudo isso envolve o sucesso do cliente, a experiência do cliente. Fantástico. E por mais que seja pequena, e aqui segue um alerta para a né? galera de capitais. É muito legal isso. É uma coisa nova, Lucas. Eu vou ser bem honesto aqui e contar que a gente não, dentro da literatura de Damodaran, dentro da literatura hoje de se fazer um laudo de avaliação, isso não é tanto contemplado a não ser pela parte de riscos, né, onde a gente mede lá. E a partir do momento que a gente tem isso vira um poder de barganha, principalmente para M&A. Não que talvez ele mude o valor da empresa, mas ele mude o argumento. Por exemplo, o Lucas está numa grande transação de bilhões trabalhando ultimamente. Muda o argumento na mesa.
Olha o tamanho desse ecossistema, né, Lucas? Total. É um poder muito forte, né? Hoje as grandes empresas, elas, se você for ver, analisar elas como um todo, né? As grandes empresas são as empresas que retêm audiência, né? Então, com a internet isso facilitou muito, né? Com as redes sociais e tudo mais. Mas um exemplo disso é o que o Elon Musk faz com a Tesla, né? Tipo, ele tem uma audiência tão grande que tudo que ele fala ou que ele expõe, ele consegue vender, ele consegue manipular, entre aspas, um mercado A economia, ali, né? a economia através da expressão de opinião dele, né? Do que ele faz. Fantástico. Um exemplo disso também, tipo assim, tem muito influencer, né, hoje na internet, tipo Virgínia Fonseca. Ela tem uma audiência, ela é uma das maiores influencers do país. Ela lançou um shampoo, um perfume recentemente que vendeu 1,5 milhão em 1 hora. E, tipo, ela vai lançando produtos assim, por quê? Porque ela já tem uma audiência que, se ela falar, tipo, compra balão de gás hélio, os caras vão lá e compram um balão de gás hélio. Então, tipo assim, é um poder, tipo, que dá pra mensurar isso? Não dá, mas você sabe que muito disso... É muito subjetivo, né? Mas muito tipo, subjetivo. exato, só que, tipo, é um poder que, tipo assim, pô, tudo que ela fazer já tem um histórico que vai Talvez vender. ele não mude o EV, né? Que é o Não. valor de mercado da empresa, que é o Enterprise Value. Mas ele muda o poder de barganha na hora que você senta para negociar a empresa. Claro. Isso é importantíssimo. E não só negociar na empresa, mas a gente entrando um pouquinho na parte de controladoria, a gente tem que entender a diferença de preço e valor. O Customer Experience, a experiência não só com as pessoas com que você vende, seus clientes, mas também a experiência do produto em si, ele agrega demais valor. Muitas pessoas esquecem isso, elas acham que apenas é por preço. Tudo é preço. É só porque o meu preço é menor que o seu, eu vou vender mais. Não especificamente. Atendendo um nicho de mercado específico, atendendo um público específico, toda essa pesquisa de mercado deve ser feita. Por exemplo, as áreas de franchising, eles estudam exatamente isso. Todas essas especificidades que existem dos seus clientes atingem também ao tal de preço e valor. E a experiência é um dos 6 pontos fundamentais de criar valor na sua marca ou no seu produto. Os outros 5, você contratar a controladoria, a gente fala para você. Fantástico. Isso daí eu vou até mudar o departamento dele, eu vou colocar ele no comercial. Mas aí entra de novo, né, que eu falo bastante, que uma empresa, ela é para sanar a dor de uma pessoa, de alguém, de um público, e sua empresa tem esse propósito. E muitas pessoas, elas procuram a Sense por causa de dinheiro, mas elas saem descobrindo que não é só o dinheiro que vai fazer essa empresa mudar. Que você primeiro tem que olhar para o que você está fazendo para o seu público, para os seus clientes, para o dinheiro chegar. É diferente isso, não é olhar para o dinheiro para depois ir atrás do público. Vou atrás do público por causa do dinheiro, não é isso. Então, é aí que entra o valor, né? Assim, as pessoas querem mais dinheiro, ganhar mais, tentando muitas vezes também enxugar a empresa, achando que eu gastar menos, eu vou ganhar mais. Mas não, né? A gente tem, não necessariamente. Como é que a gente faz para fazer mais dinheiro? Eu faço mais dinheiro como? Encantando mais meu cliente, meu produto ser melhor, a minha experiência com o meu projeto, com o meu serviço, com o meu produto ser muito bom. E aí o cliente satisfeito, o cliente feliz, a gente entregando aquilo que a gente tem no coração. Por que sua empresa começou? Né? Qual o motivo você abriu sua empresa? Em primeiro lugar, volta a pensar nisso. Eu acho que agora é fim de ano, é bom isso, né? A gente repensar a nossa trajetória, o que a gente está fazendo aqui e o que a gente quer para o ano que vem. A gente pode estender isso, porque isso é como pessoa também. Quanto mais você serve a sociedade, as pessoas que estão em volta de você, sem pensar em nenhum benefício, quanto mais você serve, ser genuinamente um servidor, isso volta. Sim. De alguma maneira isso volta. As pessoas que fazem, o João disse isso esse final de semana na casa dele, o João Kepler, a gente esteve na casa dele em Maceió, e ele falou assim, a partir do momento que eu parei de olhar para o dinheiro e comecei a olhar para o que eu entrego para a sociedade, para as pessoas que estão em volta de mim, a partir daquele momento que eu comecei a fazer isso genuinamente, só pensando naquilo, minha vida mudou, eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a ter qualidade de vida, eu comecei a realmente prosperar. Quando você olha só para o dinheiro, você
infelizmente, você está com um propósito errado. A gente não veio para esse mundo, é a minha percepção, Para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. A gente veio aqui para viver e servir e também viver em sociedade. Então, quando a gente faz isso muito bem feito, isso volta. Tanto o crescimento da Sense se dá por causa disso. A vida toda eu sempre fiz, ele contrata isso, eu faço isso e mais um pouco. Daí ele passa para outro que me contrata de novo, e eu faço isso e mais um pouco. Quando eu vejo, eu estou criando core bancário, eu estou criando fundo, estou fazendo isso, eu estou fazendo tudo mais do que a controladoria. Mas por quê? Porque o meu objetivo é entregar o máximo que eu puder. Se vai voltar ou não, não sei, mas deixa o universo decidir. E tanto é que em 4 anos de empresa, agora indo para 5 anos, olha o crescimento da empresa, principalmente em expansão. A gente está no Brasil todo. E por quê? Para quando começou aqui em Campinas. Por quê? Porque a gente é genuíno no que faz. Então, hoje o Alberto, ele cuida de uma parte que praticamente você pode trabalhar o ano todo sem ter retorno. Por quê? Porque dentro hoje da parte de fundos de investimentos e core bancário, são estruturas que você trabalha, atende, fala com o cliente, entre 1000 reuniões por dia, se bobear envolve M&A, precisa do valuation, precisa daquilo, para ter às vezes um deal no ano, um retorno no ano. Hoje no departamento do Alberto, que fique para quem está nos assistindo aí, o Alberto hoje ele é responsável pelos fundos de investimento junto às corretoras e às gestoras, pela parte de captação e fomento hoje para os nossos clientes. Então, existem clientes que existem operações que realmente necessitam ali. Uma vez que você arruma a operação, daí você tem que injetar um dinheiro no caixa para ela acontecer. Que nem, por exemplo, recentemente um cliente, para ele abrir novas unidades, somente com capital próprio, ele ia levar muito tempo. E daí entrou o Alberto se desdobrando com esses caixas de mel aí. Bom, assim, eu gostaria de, antes até de responder a sua pergunta, Danilo, de fazer um testemunho aqui e também de uma percepção que eu tenho, já que o tema é controladoria, né, que é o tema principal. Bom, a primeira é a constatação, né, que vocês já sabem aqui, eu formei a minha vida profissional no banco, né, trabalhei muito tempo, por 15 anos, numa área de risco, definindo para o banco o nível de exposição que a gente poderia ter com aquele cliente, né? Então, nessas análises que a gente fazia, né, através de balanços, visitas, relatórios analíticos, a gente identificava que grandes, médias e até grandes empresas tinham problemas assim, significativos de controladoria. Para essas empresas, bastava apenas você controlar o que entra e o que sai, né? O tradicional financeiro apenas, né? Mas faltava visão para esse pessoal de que a empresa, a companhia, ela tem que ser vista como um todo, né? Todas as áreas se interligam e isso acaba afetando a saúde e desempenho financeiro das empresas, né? Então, o que era comum para a gente lá? Não raro a gente se deparava com uma empresa que cresceu o faturamento absurdamente de um ano para outro, mas o resultado caiu, né? Às vezes passava até por um prejuízo, fluxo de caixa arrebentado, né? E aí, assim, como a empresa precisava de crédito, a gente precisava entender melhor isso. Então, a gente chamava o empresário para uma conversa e a gente perguntava, o que aconteceu aqui? Vocês cresceram vendas, né? Mas o resultado diminuiu, que estratégia que você usou aqui? Então, isso é um caso que eu me lembro, assim, a empresa quase quebrou por conta disso. Alberto, o empresário falando para mim, a gente precisava ganhar mercado. A gente tinha uma concorrência enorme aqui, a gente precisava ganhar mercado. O que fizemos de um ano para outro? Dobramos o prazo de recebimento. Demos o dobro de prazo para o cliente. Tá? Só que esse empresário esqueceu que isso tem um preço, isso tem um custo financeiro. Você precisa ter fôlego financeiro para segurar mais aquele quanto vai receber, né? E isso assim, só para exemplificar que essa era uma empresa que não tinha uma visão do todo.
Então, daí que entra a controladoria. Então, a controladoria, não só para aquelas pequenas empresas que estão começando, mas para empresas que já estão estabelecidas há muito tempo, às vezes para algumas falta essa visão. Então, a controladoria, acho que ela vem para realmente sanar e resolver esse tipo de problema, fazer com que a empresa realmente progrida, né? Tanto operacionalmente como do ponto de vista financeiro. Então, esse é um testemunho, né, da minha vida profissional no banco, da importância que se tem, né, que existe dentro da controladoria. Agora, uma constatação que eu queria fazer em cima da controladoria, agora, estando dentro da ciência, né, olhando para o que a ciência oferece hoje em termos de serviço, é que é uma coisa que eu nunca vi, e para mim é inédito, até na minha contratação aqui, não sei se foi com a Marina, ou com você mesmo, Danilo, depois que me falaram um pouquinho aqui do que era a controladoria, Sense Board, né, eu falei, poxa, eu me desliguei do banco, eu poderia ter tido essa ideia, né? Pô, um negócio fantástico. Mas o que eu quero frisar, né? Controladoria pode ser algo sofisticado e às vezes é. O empresário, muitas vezes ele tem a experiência do chão de fábrica, a experiência de produzir, de saber, de repente, vender o produto dele, mas ele não sabe controlar, né? Ele não sabe que os setores se interligam. Então, o que é importante? O que eu vejo que a ciência destaca? A ciência ela não simplesmente presta um serviço de controladoria. Ela transfere conhecimento e tecnologia para que esse empresário que contrata os nossos serviços, ele, a partir de um determinado período, ele faça isso sozinho. Então, isso eu acho que é o legal da ciência, que é, efetivamente, transferir conhecimento. Fantástico. Mais Agora falando um pouquinho. Mandou muito bem. Agora falando um pouquinho da minha área, eu assumi a área de capitais, mais especificamente fundos, né, de investimento e fomento financeiro. Fomento financeiro tem mais conexão com o que eu fazia, né, na minha atividade bancária. E fomento financeiro não tem segredo. Você tem de um lado uma pessoa querendo tomar recursos, da outra uma pessoa com um superávit querendo emprestar. Então basta você fazer essa conexão. Né? Você tem que entender bem a demanda desse cliente que está precisando dos recursos, entender, do outro lado, a política de crédito do criador do banco. Né? E entender dessas duas partes, construir uma melhor proposta para que essa necessidade do tomador de recursos ela seja efetiva. Né? Então, hoje, tomada de recursos, assim, uma empresa, ela vive de tomada de recursos, o capital próprio e capital de terceiro. Né? Então, sim, essa é uma atividade corriqueira, é uma atividade também que requer muita atenção. A empresa tem que saber muito bem que tipo de linha que ela vai contratar, entendeu? Vou comprar uma máquina, vai comprar uma máquina, eu não posso oferecer para o meu cliente uma operação de curto prazo. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também de entender a demanda do cliente e oferecer para ele a melhor solução em termos financeiros. No Brasil ainda existe a falsa crença de que quando você capta um recurso, você tem uma dívida. Sendo que é um passivo, não necessariamente. Tem gente que tem o capital em caixa, mas opta por pegar capital de terceiro porque é um capital mais barato do que próprio. Exatamente, complementando, se você tem um recurso financeiro barato, esse recurso ele é inferior à taxa de retorno que você tem no seu negócio, cara, você pode tomar dinheiro emprestado para alavancar. E é isso que a gente fica falando, né? Não, é só completar e você não onera o seu capital de giro, né? Você não se descapitaliza, né? Você vai complementar. Fantástico, fantástico. Queria agradecer a todos aqui. Filipinho, quer falar? Filipinho, eu gosto do Filipinho. Gente, é o nosso estagiário. Eu gostaria. Felipe é o menino prodígio, por isso que a gente chama ele de Rock. O Filipinho, ele entrou até antes de muitos que estão aqui. E se Deus quiser vai ser efetivado logo, né, Felipe? Entrou como estagiário e surpreendeu desde o primeiro dia. Porque eu, quando eu tinha a sua idade, eu falo por mim, vamos ver o resto aqui, mas eu ainda estava tentando pegar alguém, entendeu? Tentando dar uns brilhos na boca ainda, então. E ver você com tanta inteligência, tanto conhecimento, é bonito de ver a sua dedicação. Você tem horário para sair, você não sai. Se você tem coisa para fazer, você tem uma postura de
hoje, um adulto, um cara muito legal. Eu queria ouvir, sim, sua opinião é muito importante, até para jovens que também estão na situação de iniciando a carreira como você. O que você vê da Sense e o que você vê, assim, é tipo o futuro para ti, aqui, se Deus quiser aqui, você nunca sai daqui, porque a gente gosta muito de ti, isso é importante. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer você e a Marina por dar essa oportunidade para mim. E também, pode-se dizer aí, meus professores, o Lucas, e também o líder de controladoria, o André. O ensinamento que vocês me agregaram é imenso. Então, pelo meu pouco tempo que eu estou aqui, uns 6 meses, eu acredito que foram os melhores em relação. Acredito que não teria um trabalho melhor para se iniciar uma carreira a não ser aqui dentro da Sense. Eu sou eternamente grato por tudo e. Coraçãozinho pra ele. Vai chorar. Estamos juntos, super feliz. Você é um cara sensacional. Eu achei muito legal você ter vindo inicialmente, acho que sua mãe e seu pai que veio junto. E ali já me cativou, porque a gente é muito família. E quando o pai apoia, quando a mãe apoia, qualquer futuro de qualquer pessoa, não tem como não dar certo. Entendeu? Pais é um negócio muito importante na vida. Eu, por fim, queria me despedir de todos e agradecer a Mari, a equipe da Libere, por isso daí, a equipe Sense, todos aqui, todo mundo está se privando de um tempo que poderia estar já no happy hour nosso, que a gente tem na sequência aqui, mas agradecer de coração mesmo. A gente teve um ano incrível mesmo. Claro, como todas as empresas, de estresse, de correria, mas também de muito sucesso e muito mérito negado. De todos, e isso só foi possível porque todos, sem exceção, se dedicaram aqui. A gente acredita muito em ecossistema. Se alguém não se qualifica, se alguém não abraça a causa dessa maneira, em qualquer coisa na vida, como pai, como profissional, automaticamente o universo expulsa ela dali. E ela sai. Então, eu acredito que empresas raramente precisam demitir pessoas desde que elas tenham um propósito muito certo. Se elas baterem muito firme naquele propósito, uma pessoa que não está alinhada sai dele. Automaticamente, ela pede para você. Então, eu espero que o nosso propósito da Sense esteja alinhado com o de vocês, ad eterna aí, para que a gente fique junto por muito tempo. É isso que eu peço. Então, eu falo tudo também. Sou grata, eternamente grata a vocês incríveis. E tudo tem um propósito e um momento na vida, né? E o momento de cada um por estar aqui. Sistemicamente, nós estamos unidos por um motivo, então estamos sempre aprendendo um com os outros. E obrigada. Né? 2023 tem mais, muito mais. Esse ano eu brinquei, né, que foi 3 em 1. Né? A gente mudou de casa, muita coisa aconteceu, novos produtos, novas pessoas foram, pessoas vieram. E por momentos de vida de cada um, né? E em 2023 aí tem mais, vai ser 5 em 1. Mais produtos. Que nem o Lucas disse, 2023 promete, né? Eu falei só não sei o que. Nem eu ainda, todo ano entra sem saber, vai sempre ter uma noção do que vai vir, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas é tanta oportunidade, né, que a gente se agarra, do produto que a gente consegue criar novo e agregar para o pessoal, né, para os nossos clientes, a gente não para, né? Sim. Ano que vem tem Sense Academy. Tem Sense Academy, tem algumas outras coisinhas aí que a gente tem mudanças no departamento de M&A. Sim. Tem Sense Board, hein? Ou tem Sense Board, tem muitas outras coisas que a gente fica aqui belicamente pensando assim, o que dá para fazer, o que dá para melhorar. E aí a gente vai soltando, né, ao longo do ano, mas tem muita coisa. Legal. E esse ano, não sei se faz 5 anos, então, Faz. a gente tem que fazer festa.
Agora que agora eu pretexto pra festa. Então é isso, pessoal. Bom, obrigada. Até a próxima. Muito bom estar com vocês aí de casa. E obrigado por mais um Let's Make Sense. Let's Make Sense. É. Eita.